dando continuidade aos nossos exercícios, nossas aulas, nossa prática, a vontade de aprender, nós temos mais uma questão. Olhe bem esse enunciado. Em uma lanchonete, todas as pessoas de um grupo pediram um sanduíche. Todas pediram um sanduíche. Certo? E um suco. A informação que eu tenho é que o sanduíche era do mesmo preço, assim como o suco. O preço pago pelo sanduíche total foi de R$ 70,20. E o preço pago pelo suco foi de R$ 44,20. O preço do sanduíche era R$ 2 mais caro do que o do suco. Então, lembre, nós temos o sanduíche, isso aqui representa o preço do sanduíche, isso aqui representa o preço do suco, e X, o número de pessoas, certo? Então, lanchonete, todas as pessoas de um grupo, certo? O número de pessoas do grupo. Ora, se ele diz que eu paguei R$ 70,20 em todos os sanduíches, então implica que o preço de um sanduíche, presta atenção, o preço de um sanduíche preço unitário, é R$ 70,20 dividido pelo número de pessoas. O preço de um suco é o preço total, que foi R$ 44,20, tá certo? Dividido pelo número de pessoas. Lembre, X representa o número de pessoas. A informação que eu tenho é que ele diz que o sanduíche é R$ 2 mais caro do que o suco. Então, a diferença de preço é de R$ 2. Então, lembra, a diferença de preço é de R$ 2. Ora, como o sanduíche, o preço unitário é R$ 70,20 dividido por X, o preço do suco é R$ 44,20 dividido por 2, essa diferença dividido por X, essa diferença é igual a 2. Soma de frações com denominadores diferentes, repete o denominador e opera os numeradores. R$ 70,20, tá certo? Tirando R$ 44,20, tá certo? Então, na realidade, essa diferença, certo? De R$ 70,20, tirando R$ 44,20, essa diferença dá 26. Então, implica que 26 está para X, que é igual a 2. Se nós multiplicarmos em cruz, 2x é igual a 26, x é igual a 26 dividido por 2. Então, implica que x é igual a 13. Esse x aqui representa para a gente o quê? O número de pessoas do grupo. Então, esse grupo, na realidade, ele é composto de 13 pessoas. 13 pessoas. Então, vamos agora, qual é a afirmação? Afirmativa. Então, lembre, número de pessoas do grupo. Na realidade, esse grupo ele é composto de 13 pessoas. O que ele diz? O número de pessoas que formavam o grupo é superior a 15. Está errado. Tá certo? Então, está errado. Não é superior a, não é superior a 15. Na realidade, 13. Então, lembre, o 64 item tá certo? O 64 item está errado. Daí, uma coisa bem interessante. Aqui.
Uma pessoa tem 2 relógios. Pronto, quem não tem esse problema de atraso, certo? Ah, o relógio atrasa 2 minutos, outro atrasa. Lembre, quando atrasa, diminui. Quando adianta, nós vamos o quê? Somar. Então, veja aqui. Então, acompanhe o raciocínio da questão. Uma pessoa tem 2 relógios. Um de parede, que atrasa, olha aqui, olha a confusão. Atrasa 2 minutos por hora. Cada hora ele atrasa 2 minutos. E um relógio, esse foi o relógio de parede, e esse é o relógio de pulso, que adianta 2 minutos por hora. Ao sair de casa, ela acertou os 2 relógios, tá certo? E ao voltar no mesmo dia, o relógio do pulso marcava 22 horas e 15 minutos. E o de parede, 21 horas e 30 minutos. Aí ele pergunta, ela ficou fora de casa 15 horas, ela acertou os relógios às 8 horas. Ela faz 2 afirmações. Então vamos começar a trabalhar. Então eu tenho, na minha imaginação, eu tenho um relógio, tá certo? De parede. Então está aqui o relógio de parede, certo? Esse é o relógio de parede. Relógio de parede. Ele atrasa 2 minutos por hora. O relógio de pulso que ela tem, essa pessoa tem, relógio de pulso bonito, importado do Paraguai, certo? Ela tem, certo? Esse relógio de pulso, esse aqui é o relógio de pulso. Ele adianta, certo? Adianta, tá certo? 1 minuto por hora. Pronto. Ora, foi o que aconteceu. Ao sair de casa, ela acertou os 2 relógios, no momento. Ao voltar no mesmo dia, o relógio do pulso marcava 22 horas. Ó, o pulso marcava 22 horas e 15 minutos. Pronto. O de parede, ó, 15 minutos. O de parede, 21 horas e 30 minutos. Pronto. De parede. Essa diferença, tá certo? Essa diferença vai nos dar exatamente qual o tempo que passou. Quer dizer, de atraso de um para outro. Tá certo? A diferença. Então, vamos lá. Ora, para fazer a diferença, imagine. Olha como é bem simples. Eu chego num banco com um cheque de 30 reais. E lá só tem só 15 reais. Então, eu não posso descontar esse cheque de 30 reais, só tenho 15 reais. Aí eu ligo para você e digo, olha, eu não tenho dinheiro lá. Aí o que você faz? Você tira o dinheiro da sua poupança para cobrir a conta corrente. Então, esse dinheiro está em horas. Na conta, na poupança está em horas. Na conta corrente está em minutos. Então, você tira 1 hora daqui, transforma essa hora em minutos para chegar aqui. Fazendo isso, 22 horas passa a ser quem agora? 21 horas. 15 minutos, 60 que veio, fica 75 minutos. E agora eu posso, sem dificuldade nenhuma, eu posso descontar o cheque. Descontando, eu tenho 30. 30 para 75 dá 45 minutos. E aqui dá 0. 21 para 21 dá 0. Esse 45 minutos, vamos ver bem prático. Esses 45 minutos caracteriza o tempo, a diferença. Lembrando que a nossa diferença, tá certo? Para cada hora são de 3 minutos. Por quê, parceiro? Esse não adianta 2, esse atrasa
esse adianta 1, esse não atrasa 2. Então, na realidade, cada hora eles se distanciam 3 minutos. Então, se eu pegar 45, dividir por 3, isso implica 15. 15 o quê? Horas. Então, na realidade, nós atrasamos 15 horas. Tá certo? Na realidade, ela ficou fora 15 horas. Ele pergunta, olha lá, o item A. Ela ficou fora da casa 15 horas. Está correto. Então, essa está correta. Ela ficou fora da casa 15 horas. Pronto. Ficou 15 horas. Pronto. Beleza, sem dificuldade nenhuma. Mas agora vem um detalhe. Ela acertou os relógios às 8 horas. Como é que eu vou saber? Ela acertou os relógios. Então, lembre. Vamos pegar só um relógio. O relógio de pulso. Relógio de pulso. Ela marcou uma certa hora aqui. Aqui. Lembrando que essa hora aqui foi 22 horas, certo? E 15 minutos. Pronto. 22 horas e 15 minutos. Se você observar, olha para o material aqui. Ele diz que, olha aqui, ele diz que no mesmo dia o relógio de pulso marcava 22 horas e 15 minutos. Então, relógio de pulso. Veja, daqui para cá, ó, aqui é um tal detalhe da questão. Veja que esse tempo aqui foi de quem? De 15 horas, certo? Mais um detalhe, 15 horas. Se ele tivesse normal, se ele tivesse, não tivesse a coisa. Ora, 15 horas, cada hora não adianta 1 minuto? Lembre, 15 horas foi o tempo que ela ficou fora de casa. Mas cada hora não atrasa 1 minuto, não adianta 1 minuto, então na realidade eu tenho que ter, na realidade são 15 horas e 15 minutos, tá certo? Esse relógio da hora que está aqui para a hora que está aqui. Então, olha, ela ficou fora de casa 15 horas. Mas na realidade esse relógio, nessas 15 horas, ele aumentou o quê? 15 minutos. Então vamos fazer a diferença. 22 horas e 15 minutos. O tempo que passou foi 15 horas e 15 minutos. Lembre, ela ficou fora de casa 15 horas. Nesses 15 horas, o relógio de pulso adiantou 15 minutos. Então, na realidade, o deslocamento foi de 15 horas e 15 minutos. Se nós fizermos essa diferença, aqui vai dar 0 minutos e aqui vai dar 7 horas. Então, conclusão, ela saiu de casa, ajeitou o relógio, os dois relógios, às 7 horas. Então, ele disse que foram às 8 horas. Então, está o quê? Errado. Então, isso aqui está errado. Ok? Bem simples, bem interessante, viu? Cuidado com esse tipo de questão, gente. A gente nota o grau de esperteza quem elaborou a questão. Pedindo, alertando você para coisa básica. Então, vamos em frente. Essa questão diz assim: hoje são fabricados veículos denominados flex, que pode ser abastecido com gasolina ou com álcool. O preço de um modelo flex, hoje, numa situação fictícia, é de R$ 24.464. E o preço do mesmo veículo convencional, quer dizer, a gasolina, a gente chama convencional a gasolina, certo? É R$ 22 mil. Tá certo? Teve uma época que era assim, era mais caro. Então ele diz, considere que o consumo, tá certo? O preço do mesmo veículo convencional. Considere que o consumo usando apenas álcool, certo? No modelo flex, seja 30% maior do que o consumo a gasolina. Então o álcool é 30% maior do que o da gasolina.
Então, o álcool, lembre que o álcool é 30% maior do que gasolina. O consumo de álcool é 30% maior do que da gasolina. E o veículo convencional flex, que o preço do litro do álcool é 50% menor do que o preço do litro da gasolina. Pronto. Essas são as informações. Então, vamos começar a pegar só os dados. Eu tenho 24.464. E eu tenho 22 mil. Pronto. Eu estou gastando mais no álcool, porque essa história aqui, na realidade, hoje ainda em prática, depende do consumo, depende do se você anda muito, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, o que que nós temos aqui? Nós temos R$ 2.464. Nós temos 2.000, tá certo? R$ 464. Então, isso aqui é que eu paguei a mais pelo carro flex, certo? Paguei a mais. Então, vamos ver agora o que que ele quer saber. No mínimo, serão necessários 88 dias para um taxista recuperar o valor pago a mais no modelo flex, usando apenas álcool, se ele gasta 40 litros de gasolina todo dia com preço de R$ 2,00. Então, vamos ver agora. O que que ele está dizendo? O cara vai botar, ó, presta atenção, usando apenas álcool. Se ele gasta 40 litros de gasolina todo dia com preço de R$ 2,00. Então, a gasolina, preste bem atenção. Quanto é que ele vai gastar de gasolina? Lembre, quanto é que ele vai gastar, bora falar de gasolina. Então, aqui com calma. Então, gasolina. Pronto. Quanto é que ele vai gastar? Ora, nesses 88 dias, botando 40 litros, né? Nesses 88 dias, botando 40 litros de álcool a R$ 2,00, então ele paga, certo? Paga, nesses 88 dias, ele vai pagar, vai gastar R$ 7.000, certo? E R$ 40. Ok? Álcool. Vamos ver o que vai acontecer se ele botar álcool nesses 88 dias. Só um detalhe. Qual é o detalhe? É que o álcool, tá certo? Ele diz bem aqui um detalhe, voltando à questão. Ó, 30% maior, o álcool é 30% maior do que a gasolina. Ora, se ele bota 40 litros de gasolina, o álcool ele tem que botar mais quem? Mais 30%, certo? De 40. Isso, na realidade, representa 12 litros a mais. Então, de álcool, ele tem que botar 52 litros. Lembre, isso de álcool. Ele tem que botar 52 litros de álcool. Então, vamos ver. Quanto é que ele vai pagar? Aqui vai ser 52 litros. E um detalhe, ele disse também, olha aí, a informação, que o litro de álcool é 50% menor do que o preço do litro da gasolina. Ora, bem simples. Se o preço da gasolina foi R$ 2,00, o álcool não é 50% menor, então do álcool é R$ 1,00. Esse valor vai dar 4.000, tá certo? Vai dar R$ 4.576. Pronto. Gasolina, ele gasta R$ 7.040. Álcool, ele gasta R$ 4.576. Então, se nós fizermos a diferença, isso vai dar 0, vai dar 0, vai dar 6, tá certo? Vai dar 6, não, rápido, não, devagarinho. Ó, vai dar 0, 0, 6 para 10, 4, certo? 4 vai 1, certo? 6 para 10, 4 vai 1, 7, 1, 8, para 8. Rapaz, nesse depressa. Então, veja, ó. 6 para 10, 4 vai 1, 7, 4, 7, 1, 8 para dar 6, 5, 1, 6 para 10, 4, tá certo? 5, então dá 2. Então, o nosso amigo,
ele diz, em 88 dias ele recupera o dinheiro. Quanto foi o dinheiro que ele gastou? 2.000, a mais, 2.464. Em 88 dias. Então, está aqui. Então, na realidade, ele recupera em 88 dias. Então, esse rapazinho está correto, certo? Mais do que certo. Em 88 dias, ele recupera a diferença, tá certo? Pronto. Nós temos uma outra situação bem interessante nessa próxima questão. Diz assim, um negociante pouco escrupuloso compra 450 litros de vinho a R$18 o litro e mistura 1 litro de água a cada 9 litros de vinho. Então vamos lá. Qual foi o gasto total? Ora, se eu tenho 450 litros, 450 litros, nós pagamos R$18, então a grana gasta para comprar foi de, certo? Foi de 8.100. Então, a grana foi de 8.100. Pronto. Pronto. Fechou. Só um detalhe. Ele diz para cada litro de água, eu tenho 9 litros de vinho, 9 de vinho, eu boto 1 litro d'água. Eu boto 1 d'água. Então, na realidade, o que é que nós temos? Nós temos 450 litros. Na 450 litros. Se eu dividir por 9, isso aqui dá 50 litros. De quê? D'água. Pronto. Lembrem, nós temos, para cada 9 litros de vinho, ele coloca 1 litro d'água. Para cada 9 litros de vinho d'água. Então, se eu tenho 450 litros, dividir por 9, vai dar 50 grupos de 9. Mas cada grupo eu não boto 1 litro d'água. Então, na realidade, nós temos 50 litros d'água. Então, o total, eu não tenho mais 450, total. Isso é a mistura. Então, a minha mistura, na realidade, vai ser quem? 450 vinho mais 50. Então, vai dar 500 litros de mistura. Pronto. Pronto, isso aqui são as informações que eu tirei da questão. Vamos ver agora o que ele quer. Então, lembra, eu tenho 400, lembre, era 8.100 que eu gastei, tá certo? Gastei. A mistura ficou com 500 litros agora. 500 litros, certo? Se o negociante pretende obter R$1.500 de lucro após a venda de toda a mistura, o preço de venda de cada litro dessa mistura em reais deverá ser de R$19,20. Então, ele quer um lucro de R$1.500. Então, tem que somar com o valor que ele gastou. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 6, isso aqui é 9. Então, o nosso amigo tem que apurar o quê? R$9.600. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho quanto para vender? Qual é a quantidade de litros que eu tenho para vender? Eu tenho, na realidade, 500 litros para vender. E eu tenho que apurar 9.600. Então, se eu quero para saber o preço unitário, o que é que eu faço? Eu pego 9.600 e divido por 500. Aí nós saberemos o preço unitário. Simplificando um pouco, sem dificuldade nenhuma, né? Simplificando um pouco, então nós vamos ter 96 dividido por 5, dá exatamente
R$19,20. Então ele diz, se o negociante pretende obter R$1.500 de lucro após a venda de toda a mistura, que são 500 litros, o preço de venda de cada litro dessa mistura em reais deverá ser de R$19,20. Está correto. Então, essa está corretíssima. Certo? Então, essa está corretíssima. Pronto. Bem simples de entender essa questão, ok? Então, vamos em frente. Pronto. A 69 diz assim: obter 7 acertos numa prova de 12 questões é um desempenho inferior a obter 6 acertos numa prova de 10 questões, porém superior a obter 5 acertos, tá certo? Numa prova de 9 questões. Ora, aqui é simplesmente comparação, não tem muita coisa para fazer. Ó, 7 dozeavos, questões é desempenho inferior, então é menor do que 6 dozeavos, 6 décimos. E a outra informação que eu tenho, pronto, a outra informação é que 7 dozeavos, ó, porém superior, é maior, tá certo? Do que 5 acertos numa prova de 9 questões. Ora, comparar frações, isso é, lembre, o que nós temos aqui é o que nós chamamos de afirmação. Ela pode estar certa, pode estar o quê? Errado. Só é verdade totalmente correta se as duas afirmativas estiverem corretas. Se uma estiver correta, a outra estiver falsa, então é considerado como errada. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós podemos, olha, isso aqui vai depender de cada um de vocês. Então, nós poderíamos pegar simplesmente 7 dividido por 12, pegar 6 dividir por 10 e podíamos pegar 5 dividido por 9. Ou, não é o caso, pegar reduzir todo mundo ao mesmo denominador comum. Isso implica mais tempo. E a divisão também depende da praticidade de cada um de vocês. Depende da praticidade. Como é que você faz essa divisão? Se nós fizermos essa divisão, aqui vai dar 58, em termos percentuais, 33%. Fica bem mais simples. Aqui nós temos, bem simples, 60%. E aqui nós temos 55, certo? 55%. Ah, professor, é meio complicado fazer essa divisão. Eu podia reduzir ao mesmo denominador comum. Pode, sem problema nenhum. Tá certo? Mas eu vou lhe dar uma dica. Rapidez. Lembre, você multiplica, olha a rapidez, você multiplica assim, para verificar se está certo ou errado. Multiplica primeiro nesse sentido. Ó, superior para inferior, da esquerda para a direita. 7 vezes 10, 70. Conserva o sinal, 6 vezes 2, 72. Aí verifica se está certo ou errado. 70 é menor do que 72. Então é verdade. Mesmo jeito, ó, de novo, 7 vezes 9, 63. Comparar maior, 12 vezes 5, 60. 63 maior do que 60. Então, isso é verdade. O Pacífico, como é simples, sempre, tá certo? Comparar frações, você pode verificar, tá certo? Lembre, a comparação já está feita, eu só quero saber se está certo ou errado. Se você observar, na realidade, ó, esse aqui é menor do que esse, ó, porque esse aqui dá
60%, isso aqui dá 58%, 50% menor do que esse, 58% é maior do que 55%. O pacífico, eu poderia também reduzir ao mesmo denominador comum, tá certo? Ora, se nós formos reduzir ao mesmo denominador comum, outra maneira de resolver. Então, eu tenho 12, eu tenho 10 e tenho 9. Então, por 2 dá 6, dá 5 e dá 9. Por 2 dá 3, dá 5 e dá 9. Por 3 dá 3, dá 1, dá 5. Por 3 e por 5. Observem, só para detalhar você, muita conta sem necessidade. Muita conta sem necessidade. Existem técnicas mais simples de fazermos isso, tá certo? O nosso papel sempre, tá certo, da equipe, eu vou passar, a técnica é essa, despertar em vocês técnicas diferentes. Nós demos, olha, você tem essa opção, tem essa. Com seu amadurecimento. No começo você pode fazer até de um jeito. E você tem um hábito de dizer, professor, eu tenho uma maneira mais fácil. Concordo, exercite, tá certo? Tenha cuidado. Nem sempre essa tua maneira é mais fácil. Algumas questões podem dar certo. Então tenha cuidado. Você não pode tropeçar. Eu vou passar. É isso que você tem que incutir na tua cabeça. Isso vai acontecer. E vai em frente.